falsidade não, mas eu, quando estou sentado ali, eu estou pedindo a Deus que Ele fale comigo também e que Ele faça surpresa enquanto o microfone está na minha mão, para mim mesmo, porque Deus tem me dado experiências novas nesse sentido também. Quando a gente fala, muita coisa nova vem surgindo e eu tenho, a maior dificuldade que eu tenho hoje em dia é de seguir o que eu escrevo no papel. O título da mensagem hoje é Humildade, o caminho da redenção. E eu vou pedir para vocês abrirem em Gênesis 3, vamos ler dos versículos 1 até o 8. Amém, igreja? Diz assim, na versão King James atualizada: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. O 8º. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. É muito comum a gente falar em humildade e a gente ter conceitos diferentes ou pelo menos superficiais sobre a humildade. Eu vou contar uma história que começa a partir dessa história, desse conto narrado da história de Adão e Eva e principalmente da queda do homem. Normalmente a gente, quando começa a se aproximar cada vez mais de uma pessoa, a gente começa a tentar entender o que ela é, o que ela significa, o que ela faz. E eu creio que não deve acontecer diferente com vocês quando a gente começa a se aproximar de Deus. E quem nunca se questionou por que Deus criou o universo? Quem nunca se questionou por que nós estamos aqui? E qual a relação que nós deveremos ou devemos ou temos com Deus e por que ela acontece, por que ela existe? Quando a gente volta ao início e a gente começa, a irmã Adelaide outro dia trouxe uma palavra maravilhosa falando sobre as grandezas do universo e a revelação de Deus através dela, ela nada mais trouxe do que a realidade sobre o propósito de Deus na criação do mundo e do universo. Deus, ao criar o universo, o propósito dele era de autorrevelação. Ao olharmos para a grandeza do universo, para
para as milhões de estrelas, para os anos-luz, coisas assim, muito além daquilo que podemos imaginar, ou muito além ainda do que aquilo que podemos alcançar como seres humanos. A gente automaticamente retorna e pensa, quão grande é o nosso Criador. Então Deus, quando Ele tem essa ideia, Ele vive numa outra realidade, numa realidade atemporal, numa realidade em um espaço totalmente diferente, vive em um mundo espiritual que muitas vezes a gente sabe que existe, mas também não consegue compreender porque está fora da nossa realidade. Deus vivia nesse lugar e Deus, em determinado momento, resolve criar um universo. E Ele cria um universo que não é só o planeta Terra. Muitas pessoas ainda ficam, será que existe alienígena? Será que existe vida em outro planeta? E eu só sei de uma coisa. Deus, em determinado momento, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E com isso eu quero dizer, nós somos únicos. Deus não haveria, dada a perfeição dele, de criar uma outra humanidade, porque ele poderia achar assim, eu errei em criar essa humanidade. Porque nós sabemos que Deus é perfeito e em Deus não há erro, em Deus não há pecado, em Deus não há nada que seja mínimo, mas tudo máximo. E tudo que é máximo em Deus reflete para a bondade, para a grandeza, perfeição, sabedoria, bem-aventurança, poder, bondade. E tudo isso acontece, e assim como a criação do universo, para a glória não de nós, criaturas, mas dele, Criador. Antes mesmo da criação do mundo, ainda nesse mundo espiritual, houve uma guerra que certamente não haveria dúvidas quanto ao seu vencedor, e um arcanjo entre os três resolve se rebelar, porque ele tem uma tentação de ser como Deus era. E ele começa a ensoberbecer e ele, de repente, ele acha que ele poderia ser como Deus e ele cai. E esse é o primeiro pecado que existiu dentro do infinito. Satanás resolve ser como Deus e ele cai. E junto ele leva 1/3 dos anjos. Dentro da humanidade, nós podemos ver, então, 3 estágios. A partir da criatura que Deus formou, a partir de Adão, Eva, a partir das hostes celestiais, dos anjos, de todos os seres viventes que Deus criou no mundo espiritual, e a partir de um homem que refletiu isso tudo também, que nós podemos usar como exemplo hoje, pela graça de Deus, Jesus Cristo. Nós sabemos também que existe um segundo estágio dentro da humanidade, que a partir da queda do homem, houve uma separação, e a partir dessa queda, o homem viveu uma outra realidade totalmente diferente. E, de repente, muitas vezes a gente olha para o homem e a gente acredita que esse homem é o homem original, o homem que foi criado. E a gente começa a não entender muita coisa. E um terceiro estágio, pela graça de Deus, que foi o estágio pela libertação e a redenção que veio através de Jesus Cristo. A criatura original, como eu havia falado, muitas vezes a gente se esquece ou se perde porque a gente não entende mais o que aconteceu nisso tudo, e a gente olha para as pessoas à nossa volta e a gente não consegue ver a realidade como um homem
desse, um estuprador, um assassino, ele pode ter o amor de Deus? Ninguém nunca se questiona sobre isso? Ou é uma dúvida que só eu tenho? É difícil alcançar isso. Como pode um amor tão grande? Como pode um amor tão grande enxergar esse mundo e ainda querer salvá-lo? Como podemos ser tão especiais assim? Mas, se você for prestar atenção na Bíblia, antes desse evento da serpente, o homem tinha uma vida totalmente diferente. Quando Deus dá à criatura poder, Ele dá alguns poderes, e existe um princípio nisso tudo. Ele dá grandes poderes, aliás. Ele dá poder de nomear os animais, Ele dá poder de reconhecimento do universo, e Ele dá um poder de sabedoria, de luz, de visão. O homem enxergava o mundo que Deus tinha feito de uma forma totalmente diferente que enxergamos hoje. Parece entre um versículo e outro desse trecho que o homem mudou a visão. E, de repente, a Bíblia é bem sucinta em demonstrar isso, mas é uma clareza assim para que qualquer um possa entender. De repente, eles olham e se veem nus, porque antes eles não viam. Porque em determinado momento, a partir de um pecado, houve uma ruptura que levou o homem a enxergar não mais a partir de Deus, mas a partir dele próprio. O homem podia quase tudo, só que o homem falhou no teste. Vocês sabem como ocorre? Muitas vezes a gente vê aqueles filmes de terror, aquelas coisas de zumbi que anda muito em voga e a gente passa despercebido porque a gente acha que aquilo é um entretenimento, mas aquilo ali parece uma realidade demoníaca à nossa volta. Um vampiro, um zumbi chega e consegue atingir uma pessoa, e aquela pessoa também vira um zumbi, também vira um vampiro, porque ele recebe um veneno que veio daquela criatura. Assim ocorre conosco, dada a realidade do mundo espiritual em que vivemos, porque a gente tem muitas vezes a falsa ideia das coisas, porque a gente olha muito mais para o mundo irreal, que é o mundo físico, do que para o mundo espiritual, que é o mundo mais real de todos. E naquele momento, quando a serpente vem até Eva, ela lança um veneno. E vocês podem perceber que o veneno que ela lançou foi o mesmo veneno que foi lançado foi gerado a partir dela, antes da criação do mundo. Ela tenta Eva e Adão a partir do orgulho, a partir do querer ser como Deus, de querer receber a glória. Não é isso? Parece que isso passa muitas vezes despercebido quando a gente lê esse trecho, e a serpentezinha vai ali e tem uma conversa com a pessoa, mas quando ela fala, Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você veja as coisas como Ele. Ele quer que você fique sempre inferior. Na verdade, nós somos inferiores. Nós sempre seremos inferiores. E glória a Deus, porque nós podemos ter essa inferioridade, mas nós podemos ter a união perfeita com Deus. Assim o homem foi criado. O homem vivia no jardim do Éden e ele se comunicava com Deus ininterruptamente, universalmente. Deus criou, existe um princípio da criação, que o homem não pode conter tudo dentro de si. Nós não temos luz própria. Adão não tinha luz própria. Toda a criação, ela foi gerada a partir de Deus e para Deus. E
Quem sustenta a criação, quem sustenta tudo é Deus. A Bíblia diz isso. A gente passa batido também por essas passagens, a gente não entende. Se vocês comecem a pensar, se um dia Deus deixasse de existir, o que é impossível, graças a Deus, graças a Ele próprio, realmente, literalmente é isso. Mas se Ele deixasse de existir, todos nós automaticamente deixaríamos de existir. Na morte de Jesus, o evento que aconteceu na cruz, a terra tremeu, a terra se abriu. Isso porque estava acontecendo um evento, não era a morte real de Jesus, mas era um evento crucial realmente, mas era um evento. Se houvesse uma morte espiritual de um ser desse, o mundo deixaria de existir. Nós somos menores, mas muitas vezes nós não realizamos isso. E quando o homem se separou de Deus, ele foi alvo de toda a consequência daquela separação. E o orgulho começou a habitar dentro do homem. Quando a gente fala em humildade, antes de pregar, eu estava augustando ali, né? Tem algumas pessoas que criaram um verbo novo aqui na igreja, augustando. Vocês conhecem isso? É porque eu entro muito na concha, desarmo o disjuntor, é uma característica minha, mas graças a Deus hoje, eu sempre fui assim, mas graças a Deus hoje, a maioria das vezes que eu desarmo o disjuntor, eu estou pensando em alguma coisa de Deus. E Deus estava me mostrando aquele copo plástico ali, e esse copo de vidro. E muitas pessoas, às vezes a gente tem um conceito superficial sobre humildade, a gente fala assim, poxa, ele bebe no copo de vidro, será que precisaria de uma taça tão bonita assim para beber água? Dá trabalho, né? Depois tem que lavar, aquele negócio. Um copo plástico, todo mundo usa o copo plástico. Perceberam que a água parece que tem um paladar diferente quando você bebe num copo desse? Parece. E se fosse de cristal, seria melhor ainda. E a gente fala assim, poxa, mas esse cara não é simples. Aí a gente começa a inventar outras coisas. Não é humilde, desculpa. E eu vejo que existe até uma simplicidade em você fazer questão de um detalhe ou outro. Eu não faço questão de nada porque o meu propósito, a minha finalidade não é essa, mas que é bom, é bom. Existem coisas boas na vida, e se você for olhar para a vida de Jesus, Jesus aproveitava de todas elas. Sem falsa modéstia, sem mentiras. Mas ele aproveitava de todas elas e ele falava que ele servia. E as pessoas que não conseguiam ver isso, olhavam para Jesus e chamavam ele de quê? De comilão, beberrão, de aproveitador da vida. Muitas pessoas faziam isso, lógico, para enfrentar ele fora da realidade que ninguém conhecia e sem saber que a vida dele toda era entregue nas mãos de Deus. E aí a gente vem para esse terceiro estágio, porque quando o homem foi picado pela serpente e aquele veneno do orgulho começou a entrar no seu sangue, nas suas veias, aquilo maculou o homem de uma vez por todas, porque ele atingiu a semente do homem. E tudo que é gerado a partir da semente do homem é gerado a partir desse veneno. Desse veneno de quê? Do orgulho. E esse estado de separação é algo que vem até hoje, nós vivemos isso, infelizmente, e eu sei, por revelação, uma revelação clara, que Deus não nos quer assim. Uma revelação que é dada a mim, a você e a todo mundo, que é humilde, que quer ouvir isso, quer alcançar isso. Porque
a partir do momento que você se volta a Ele, Ele quer se unir a você. E tem uma revelação que foi me dada por sonho também. Esses sonhos são magníficos. Eu tenho poucos sonhos, eu acho que esse até eu já contei aqui. Mas era um período que eu estava estudando a Trindade. E a Trindade também é algo super complexo de entender, porque foge à nossa realidade. E eu estava estudando a Trindade e de repente Deus me deu um sonho. Você quer saber como que eles são, como que nós somos três e um ao mesmo tempo? Nós somos um porque a nossa união é perfeita, algo que vocês ainda não alcançam. Mas eu estou preparando isso para vocês. E me lembrou daquela passagem em que Jesus, para demonstrar como nós seríamos nos céus, porque um religioso faz uma pergunta a ele. Ele fala, um irmão tem uma mulher, um homem tem uma mulher e morre, deixando a viúva. Naquela época tinha um dever de cunhado. Então, o cunhado tinha o dever de se casar com aquela mulher para sustentá-la. E, hipoteticamente, o irmão dele casa-se com aquela mulher e morre também. E aí o outro irmão casa-se com aquela mulher e assim vão 7. Então, os 7 se casaram com aquela mulher. E eles perguntam para Jesus o seguinte, na eternidade, de quem vai ser essa mulher? De qual dos 7? E Jesus fala, vocês não se preocupem com isso, porque na eternidade não vai haver sexo, não vai haver casamentos. Nós seremos como os anjos dos céus. Só que Jesus não sei se explica algo a mais, e isso foi me dado no sonho. E ele fala que isso acontecerá porque a nossa união como irmãos e a nossa união com Ele voltará a ser perfeita. E eu não vou precisar ter uma mulher ou ter uma família para ter uma união mais forte do que com você, com você, com você. E aí Jesus veio nos trazer uma nova realidade. Porque até então a gente às vezes também se esquece que quando Jesus estava ainda não tinha vindo e era só uma promessa, a promessa do Messias, do Cristo, e muitos, aqueles que o esperavam não o receberam porque não entenderam, e ele veio com um propósito, porque as pessoas pensavam que o propósito dele vir ao mundo era para que ele levasse o povo de Deus, o reino de Israel, a uma nova realidade política, talvez econômica, de poder, algo que era mentalizado fisicamente, era alguma coisa que as pessoas não entendiam porque não discerniam espiritualmente. Mas Jesus veio como uma revelação e veio como algo que restauraria uma coisa que havia sido perdida desde o início, o quê? A possibilidade de união com Deus. Isso reflete uma reunião com Deus. A gente passa pelo Antigo Testamento e muitas vezes a gente usa os exemplos do Antigo Testamento sem entender a pobreza que eles viviam. Lógico, tinham homens que se comunicavam com Deus, homens que operavam por Deus, que faziam milagres tremendos, mas a gente vê a vida de Elias, e Elias operando uma maravilha ali, porque se comunicava com Deus e foi lá à frente com ousadia, desafiou os profetas de Baal, caiu fogo, consumiu o holocausto, e no dia seguinte ele estava em depressão, fugindo. É uma realidade diferente, talvez, mas hoje a gente pode viver essa realidade? Pode, mas isso, Elias era um dentro de uma nação, hoje nós somos todos os que alcançam essa realidade. Nós podemos entrar em depressão? Podemos sim, mas como nós falamos aqui no início, quando a gente estava adorando e os problemas vão embora, por quê? Porque hoje nós vivemos no período da graça,
E essa graça nos foi concedida através da morte de Jesus. E por causa da obra que ele realizou nessa terra, por causa da morte dele por nós podemos realizar isso de novo, essa reunião, através de um contato e de uma busca de Deus, restabelecido esse contato, e através desse contato nós nos restauramos. Por quê? Qual é o princípio que existe desde o início na criação do homem? O homem não tem luz em si próprio. E a partir do momento que a gente busca essa luz, que a gente encontra essa luz, que a gente se reúne com essa luz restaura tudo em nós. E essa luz nos faz ver, essa luz nos faz sentir, essa luz nos faz falar. E o maior exemplo que a gente tem disso é Jesus Cristo. Quando Jesus vem ao mundo, não sei quantos de vocês já observaram, e muitas pessoas também dentro da igreja, eles passam batidos por esses detalhes, porque existe um detalhe que as pessoas não observam, porque não entendem e não estudam, principalmente. Jesus era Deus. Ele tinha duas realidades dentro dele. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. E muitas pessoas acham que ele conseguia fazer o que ele fez porque era 100% Deus. E ninguém para pensar que ele também era 100% homem e que ele tinha que se esforçar para fazer tudo o que ele fazia, apesar de ser santo. Quando Jesus, em diversos momentos da Bíblia, ele fala que o que ele vive não é por ele, o que ele quer dizer com isso? Jesus vivia uma bondade extrema, algo totalmente dissonante do mal que nós vivemos. Quando esse veneno veio no meio de nós e veio no nosso sangue, como Davi falou, desde o ventre da minha mãe, porque em pecado eu fui concebido. Desde esse momento nós carregamos essa semente, carregamos esse mal. E quando Jesus veio, ele tinha uma semente diferente. Contudo, nós podemos ver duas realidades existindo na terra, uma de Deus e uma de Satanás, que havia contaminado o homem. Se existe mal, existe desgraça, existe egoísmo, existe guerra, existe separação, existe desamor. Se existe tudo isso, é por Deus? Deus não carrega nada disso. Deus carrega só bondade, amor, bem-aventurança, paz, harmonia. Se nós temos isso, é porque nós carregamos algo que provém de outro lugar, que não Deus. Quando a Bíblia fala que existem duas forças contrárias que contendem dentro de nós, ele fala sobre a carne, que é justamente a maldição que nós recebemos, que é através da carne, e ele fala sobre o Espírito, que foi a bênção que nós recebemos através da redenção, através da salvação. E quando uma contende contra a outra e milita, ele fala, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, nós podemos dizer o seguinte: o orgulho milita contra a humildade, Deus milita contra Satanás, Satanás contra Deus. Só que Satanás contra Deus seria uma vitória que a gente não precisa nem pensar nisso. Mas quando nós temos a opção dada por Deus de aderirmos a um ao outro, isso só compete a nós. E nós podemos viver essas duas realidades de guerra, facções,
dissensões, imundícies, falta de paz, falta de alegria, ou podemos viver uma outra realidade de bondade, de amor, de paciência, de bem-aventurança. E aí eu coloco para vocês qual a opção que nós temos. Se o veneno que nos foi lançado foi o orgulho, qual seria o antídoto ao veneno do orgulho? A humildade. A humildade do copo de vidro, de plástico? Não a simplicidade, porque muitas vezes a gente acha que... E a igreja, há muito tempo, ela olhou para isso dessa forma. Ela olha para a humildade como algo, como um reflexo do pecado. Nós somos humildes porque nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e porque Deus é maior e nós somos pequenos e tudo mais. Isso pode até ser uma visão superficial da humildade, mas ela vai ficar só no âmbito do pecador. Nós sempre seremos pecadores humildes, carentes, e a gente nunca vai olhar dessa forma para uma outra realidade possível que nos foi lançada e que podemos alcançar. Qual seria essa realidade, então? A realidade de que hoje nós temos acesso, pela graça, a uma reunião com Deus. E através dessa reunião com Deus, nós podemos alcançar a santidade. E através da santidade, que é a separação, nós podemos voltar a uma vida livre de todas essas coisas, de todos esses males que nos atingem diariamente, como pessoas e como igreja. Falei que eu ia me perder? Eu nem sei mais onde eu estou aqui. Mas isso é bom. Sem a humildade, e aí a gente lembra novamente de Jesus, sem a humildade, a morte de Jesus não teria o valor que teve. Se você parar para pensar na vida de Jesus, Jesus foi humilde ao encarnar em um homem, porque ele deixou a glória dele para entrar numa carne, a mesma carne que nós usamos e que somos amaldiçoados por ela. Ele levou uma vida humilde durante todo o tempo, porque os poderes e tudo que ele tinha era dado pelo Pai. Ele deixou tudo lá em cima e aqui ele veio ser dependente. Então ele levou uma vida humilde e ele levou uma expiação. A expiação dele foi a maior das humildades. Quando Jesus fala, a minha vida ninguém tira, eu a entrego, isso no mundo espiritual tem um significado tremendo. E o significado da morte de Cristo não seria esse se não fosse assim. Parem para pensar na profundidade dessa humildade, de se entregar. Algo que eu e você podemos fazer também, porque Deus deu a opção, a mesma opção que Ele deu para Jesus, de se entregar ou não se entregar. E Ele diz, eu me entrego porque eu quero. A nossa vida é assim. Ele nos dá a opção de nos entregarmos ou de não nos entregarmos. E a gente pensa que isso vai ser só na hora da morte. E a gente passa uma vida inteira sem nos entregar. E a gente acha, se um dia alguém vier falar comigo, nega o teu Deus, eu vou deixar ele que ele me mate. Balela. Não é isso.
É muito mais do que isso. Por isso que eu falo, a gente tem que começar a enxergar as coisas, os conceitos de Deus de uma forma mais profunda. Vamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Jesus falou em João 5:19. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhante o faz. Em João 5, no mesmo capítulo, no versículo 30, por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. João 5,41, eu não aceito honra que procede dos homens. 6,38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 7,16, isso só no livro de João, tá? Se você for no Evangelho, você vai ver muito mais. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Desculpa, eu repeti. 7,16, respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. João 8,50, além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Filipenses 2, 8 e 9. E aí Paulo diz, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Essa glória é porque ele se entregou por vontade própria, porque ele foi obediente. Se ele não tivesse sido obediente, se tivesse sido imposto, a morte dele não teria significado. Mas a boa notícia para a gente, qual é? Que a gente pode usufruir dessa obra toda que Jesus fez. E hoje, mais do que os antigos, o pessoal do Antigo Testamento não tinha nenhuma referência como nós temos. Eles viam Deus como uma pessoa totalmente diferente que nós vemos, porque hoje nós temos um reflexo perfeito nos evangelhos, o evangelho de Jesus Cristo, e nós entendemos que Deus realmente é amor, que Deus realmente é paz, que Deus veio por nós, que Deus nos quer, que Deus quer que vivamos algo muito maior do que estamos alcançando hoje em dia, e que Deus tem preparado um lugar para onde iremos, e que esse lugar vai ser algo que ninguém viu, ninguém ouviu e que nem imaginou, porque Ele nos ama. Contudo, o que significa a humildade? A humildade, no sentido mais profundo da palavra, é um esvaziamento de nós mesmos. Assim como Jesus, nesse exemplo, ele se esvaziou, nós podemos nos esvaziar, nós não podemos, nós podemos e nós devemos nos esvaziar para que possamos alcançar novamente a Deus, para que nós possamos nos reunir como santos juntos a Deus de novo e restaurar a ligação lá de trás, a ligação lá de Gênesis, a ligação que Adão e Eva tiveram com Ele, que o próprio Jesus nesse mundo teve com Deus. Muitas vezes a gente acha que isso é enfadonho, que isso é cansativo, e a gente pode demonstrar pelo próprio exemplo de hoje
que isso é o que nos dá força, isso é o que nos dá vida. E o outro lado é o que nos leva para o pecado, para o mal, para a tristeza. Existe uma questão, nós já falamos aqui uma vez sobre o reino de Deus e a Constituição, a Carta Magna do reino. E a gente, quando é estabelecida uma Constituição, uma Carta Magna, a gente vai pensar assim, é um Estado, quem são os nacionais daquele Estado? E se você for ver lá em Isaías 61, o mesmo texto que Jesus mais tarde vem ao mundo e lê na sinagoga, profetizando sobre ele mesmo, concluindo aquela profecia de Isaías sobre ele mesmo, ele diz que o reino é dos pobres. E nós traduzimos aqui a pobreza como humildade. Nós não podemos alcançar esse reino e viver nesse reino aqui na terra se não for pela humildade. A humildade é a chave nesse sentido para a gente se voltar a Deus. O homem, durante muito tempo, ele buscou a si mesmo. E hoje em dia continua buscando. Nós continuamos repetindo o envenenamento da serpente. Porque nós queremos ser como Deus o tempo todo. Quem não gosta de um elogio aqui? Quem não gosta de uma glória para si mesmo? Quem não gosta de ser bem visto? Aquele cara ali se veste bem, né? A família dele é legal pra caramba. Aquele cara ali tem uma casa, ele tem um sucesso no emprego. Cara, você viu o posto que ele alcançou? Ele é presidente da empresa tal. Muitos homens de Deus caem porque perdem a visão, porque perdem a humildade. A gente vê muitas fases caídas e a gente às vezes não vê o início da caminhada dessas pessoas e não vê o perigo do orgulho, porque o orgulho continua sendo esse veneno que vai nos tomando, que vai nos restringindo, que vai nos destruindo. E em determinado momento a gente se pega nisso. E eu, em todo momento, quando eu venho falar aqui na frente, eu fico com medo de vocês dormirem, de vocês me acharem enfadonho, de vocês me acharem chatos. Eu acho que isso parece até natural, mas eu tenho aprendido a colocar para Deus essas coisas. Senhor, eu só estou aqui por Ti, porque não é assim, eu estou fazendo mais ou menos, mas tudo que a gente faz, existe um retorno, assim como Jesus mandou os 70, vão, preguem, lancem a paz sobre as pessoas, e se eles rejeitarem essa paz, não se preocupem, porque essa paz voltará para vós. Assim eu entendo que nós vivemos. Essa é a lógica do Evangelho. Eu venho aqui, eu vou dormir 1h da manhã, eu acordo 6h30 da manhã, eu estou cansado, e eu chego aqui e lanço paz para vocês. E vocês falam assim, cara, que cara chato, falando isso aí de novo. Poxa, eu quero ir para a praia, olha o solzão aí, termina logo. E eu não estou aqui por mim mesmo, mas muitas vezes eu sou tentado a estar aqui por mim mesmo. Eu vou falar um negócio que seja muito legal, que todo mundo vai começar a rir, e eles vão me achar legal, né? Mas se não for o que o meu Senhor quer que eu fale, isso não vale de nada. Porque apesar de um ou outro não ouvir, não quer dizer o que o Senhor está falando, porque o profeta falava e muitos não ouviam. E as pessoas se perdiam. Mas às vezes o profeta falava e as pessoas ouviam. Jonas foi lá e salvou a cidade de Nínive, porque ele foi e falou e as pessoas ouviram. Glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala que em tudo
vocês não reconheçam glória para si. Porque se Paulo é de Cristo e Cristo é de Deus, e todas as coisas que eu recebo por benevolência do Senhor, o que eu posso me gloriar com isso? Um lar maravilhoso que eu tive, um estudo que eu tive, e mesmo assim, se não fosse tudo isso, e Deus não falasse comigo, eu não seria nada. Então, tudo que eu tenho hoje é porque Deus tem me concedido dia após dia, e se Ele tem me concedido pela sua graça, pela sua benevolência, pelo seu amor, o que eu posso me gloriar com isso? Assim eu coloco para a igreja. Muitas vezes a gente acha que a gente vai falar com as pessoas, e as pessoas, a gente tem uma obrigação, né? Porque a partir de um determinado momento, e a gente não pode viver só para nós mesmos, porque o Evangelho não tem significado se não for para fora. E eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso ir ao mundo, ir à comunidade, eu preciso cuidar e gerar na minha família essa fé, porque isso faz parte daquilo que eu acredito, daquilo que foi me entregue, e isso passa a ser, a partir do momento que eu me converti, a minha obrigação. E, melhor que isso, pela graça, pelo Espírito Santo, hoje, o meu desejo. E a partir desse momento, eu começo a servir. Porquanto, quem é o maior? E os discípulos, em determinado momento, eles perguntaram para Jesus: Senhor, qual de nós vai ser o maior aqui? Será que é aquele que está tomando a frente ali? Que está falando está dando a mensagem? É aquele outro ali que está no som? Tem um irmãozinho que toca ali, cara, o cara é cheio de trejeito, o cara, ele toca muito, né? Será que esse vai ser o maior? Mas os discípulos, eles começaram a se questionar algo supernatural, como a gente está falando aqui, e Jesus fala o seguinte: a lógica do meu reino é diferente, vocês ainda não entenderam nada, porque vocês ainda discernem pela carne, mas quando vocês discernirem pelo Espírito, vocês vão entender que a lógica é a outra. Existe uma mesa sendo servida, e existe um patrão sentado à mesa, e existe um garçom em pé servindo a ele. Na lógica de vocês, o maior é o patrão, mas eu vos digo que na lógica do meu reino, o maior é o garçom, é aquele que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou aquele que serve. E se hoje nós servimos na igreja, nós servimos na sociedade, em nome de Jesus, em nome dessa obra, em nome dessa realização em nós fazemos a vontade primeiramente dele, porque nós nos reunimos humildemente com ele e voltamos a realizar aquilo que ele tem, não aquilo que nós temos. Enquanto nós nos voltamos a nós mesmos e nós nos preocupamos com aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que podemos ser, isso tudo nos distancia cada vez mais do nosso Senhor. Mas no momento que nós realizamos a forma mais profunda da humildade, nós realizamos, nós não somos nada, nós não podemos ser nada, e nós não podemos ter luz própria, a não ser por Ele, tudo se realiza em nós. Para concluirmos e revisando, a humildade, ela se realizou entre a humanidade em 3 momentos: como criatura, uma humildade que a gente precisa buscar o tempo todo,
E essa humildade é o que nós podemos refletir através de Adão e Eva, que viveram não sei quantos milhares de anos lá no Éden, junto da presença de Deus, e tinham sabedoria, tinham inteligência, tinham bondade extremas, tinham inocência. Um segundo estágio, onde o homem caiu e o homem se afastou e foi obrigatoriamente separado de Deus, e se não fosse Jesus e a obra dele aqui no mundo, nós viveríamos isso até hoje, e nós estaríamos condenados à morte eterna, assim como Satanás foi condenado à morte eterna, já decretado, só falta acontecer. E um terceiro estágio, que é um estágio a partir da glória de Jesus para nós e da graça realizada nas nossas vidas, uma humildade como santos, que é o antídoto ao veneno da serpente, é a redenção através da obra de Jesus, pela graça, unicamente para aqueles que buscarem isso, se esvaziar e se entregar, e repetir tudo isso que nós lemos aqui, que Jesus fez como exemplo, para que nós façamos também. Deus só habita em vasos vazios. A nossa inteligência é restrita, mas a inteligência dele é irrestrita, e nós temos acesso hoje a essa inteligência. Nós temos acesso hoje ao poder de Deus. Nós temos acesso hoje à realização de Deus. E nós temos acesso hoje, através dele, à bondade, à misericórdia, às benfeitorias, à paz, à alegria, à bem-aventurança, uma vida diferente daquilo que muitas vezes, infelizmente, nós alcançamos. Existe algo para a gente hoje aqui, que eu não sei se vocês conseguem realizar a partir do que foi falado, mas é muito maior do que aquilo que a gente tem. E existe uma outra coisa que tem incomodado muito, é a comodidade. A comodidade em achar que o que nós já alcançamos já está bom. Que nós já alcançamos, poxa, eu era pior ainda. E hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho uma vida razoável. Mas Deus não está aqui para vidas razoáveis. Deus está aqui para vidas plenas. E Ele que te realizou. Como Ele o pastor usa normalmente, até, às vezes, até um exemplo, né? Ele te deu um cheque de 1 milhão, e você fala que não quer, porque você tá, 10 mil está bom para mim. Vamos realizar esse 1 milhão? Aliás, muito mais do que 1 milhão. E vamos parar de pensar em dinheiro, que dinheiro não é o que existe de melhor nessa vida. Amém? Amém. Vamos orar para... Eu vou convidar todos, a qualquer um, eu não vou chamar ninguém na frente hoje. Eu gostaria que vocês se entregassem, podem ficar de pé. Acho interessante ficar de pé, eu sei que algumas pessoas já anteciparam ali. E vamos dar atenção a esse orgulho que existe dentro de nós. O orgulho de que só é bom se eu fizer isso segundo aquilo que eu quero. Um orgulho que diz o seguinte: eu sei o que é melhor para mim. Um orgulho que diz que todas as outras pessoas fazem errado e eu faço certo.
um orgulho que impede a voz do Senhor de entrar dentro de você. E em determinados momentos, mesmo que Deus diga assim, não fale isso, você fala. Mesmo que Deus diga assim, não faça isso, e você ouve a voz dele dentro da sua cabeça, você pega e faz. Coisas mínimas aos seus olhos, mas que cada vez mais te distanciam da presença de Deus. E vamos abraçar por outro lado, o antídoto ao veneno da serpente, a humildade. Senhor, o que eu faço agora? O que o Senhor quer de mim? O Senhor me quer aqui mesmo? O Senhor me quer ali? Eu vou. Precisa me humilhar às vezes perante homens? Quanto a isso, vocês não se preocupem, porque Deus não nos fez para vivermos com espírito de prisão, de aprisionamento. Deus não quer que nenhum de nós viva esse aprisionamento. Se você, às vezes, vive um aprisionamento, é por dois motivos. Porque você não busca a vontade de Deus na sua vida. 2, porque você não entendeu o que Deus quer para você e você não segue. Pai, a tua igreja se coloca diante de ti, Senhor, mais uma vez, te agradecendo, Senhor, por tanta bondade, Senhor, por tanta graça, Senhor, que o Senhor nos deu, te agradecendo pela morte do seu filho, pelo exemplo que foi dado através desse sacrifício nesse mundo, Deus. Pai, nós não queremos mais ser como antes, Pai. Senhor, nós queremos ser como o Senhor nos criou para sermos. Senhor, nós queremos ser como o Senhor criou Adão e Eva antes do pecado. Senhor, pessoas que se regozijam na tua presença, se regozijam, Senhor, diante de ti. Senhor, te entregam tudo e recebem essa luz, que é o alimento principal e o único necessário nas nossas vidas. O Senhor mesmo disse, Senhor, que nenhum alimento físico era necessário, Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O Senhor fala que o Senhor nos alimentaria espiritualmente, que isso nos sustentaria, Deus. Pai, Tu sabes todas as mazelas que cada um em especial aqui enfrenta. Senhor, o Senhor sabe todas as cargas que cada um aqui carrega, seja por herança de pais terrenos, seja por experiências ruins, seja por ensinos errados que foram entregues aos teus filhos durante a vida, que eles até hoje não conseguiram, Senhor, se separar deles. Senhor, entrega, Senhor, pela tua benignidade, pela tua justiça, pelo teu amor, Senhor, nós sabemos que Tu és misericordioso e não há outro como Tu, misericordioso como Tu, Deus. Vem e entrega, Senhor, a saúde, a paz, a alegria, a restauração dessa união que queremos ter contigo, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, a Tua ajuda, porque muitas vezes não conseguimos ouvir a Tua voz, porque ouvimos a nós mesmos, Pai. Senhor, nos dá essa força, porque essa força só pode ser dada a partir de Ti, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti para isso. E, Senhor, que cada um aqui faça esse voto sincero de que quer se esvaziar, de que quer entrar numa nova fase de vida, de que quer ter um novo relacionamento contigo, um relacionamento mais profundo,
E, Senhor, pelas tuas promessas, nós sabemos que muitas coisas serão reveladas, coisas que ainda encontram-se encobertas, Pai. Revela na vida dos teus servos, para que essa igreja ela ande sozinha, Deus. Para que essa igreja tenha uma força a qual nós nunca vimos. E, Senhor, pela fé nós já vemos, Pai. É em nome de Jesus que te pedimos, que te entregamos as nossas vidas mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode assentar? Nós vamos nos preparar nessa hora para o nosso momento de